amigo meu de infância perguntou pro meu irmão sobre mim, que via que eu tinha sumido. Meu irmão falou que eu tinha morrido. A Daniela morreu. Eu falava bem, seu pai tá viajando. Quando ele voltar de viagem, ele vai trazer um grande presente, grande e lindo presente para você. Só que ele nunca voltou. Quando eles falaram, é naquele prédio azul que você mora, eu falei que sim. Aí eles deram uma desculpa que não poderiam me contratar, que já tinham pego uma pessoa mais capacitada. Então foi meu primeiro não, logo que eu cheguei aqui. O mais difícil para a gente é abrir o olho e saber que a gente ainda está aqui. Olá, eu sou o Fábio Turci e este é o episódio de estreia do podcast Existo. Toda semana o Existo vai trazer a história de alguém que muitos de nós não enxergamos ou até julgamos sem conhecer. Mas é alguém que está ali lutando para sobreviver, enfrentando barreiras e mostrando uma força que parece impossível caber numa pessoa. A história de hoje é sobre a força da Daniela, de 52 anos, e da filha dela, a Isabela, de 13. Bom dia, Júnior. Bom dia. Tudo bom? No prédio azul, no térreo, funciona o refeitório. Café, né? Por favor. O da Isabela não dá agora ainda, não. Deixa ela descer. Obrigada. Eu fico com vontade de pegar ela pelo pescoço. Por quê? Porque ela demora muito. Aí eu começo a ficar nervosa, porque... Mãe, vou finalizar o cabelo, meia hora. Vou me pintar, mais 20 minutos. Vou pôr isso aqui, mais 10 minutos, quando eu vejo que está atrasada para ir para a escola. E ela tá lá agora se arrumando? Tá se arrumando, mas tá quase pronta, deixei ela quase pronta. O refeitório dá de portas para a avenida. O barulho do trânsito lá fora é tão próximo que é como se a gente estivesse na rua. Mas parece que aqui dentro ninguém se incomoda. É que o barulho da rua, assim como a indiferença da rua, a violência da rua, faz parte da vida de todos, ou quase todos, que vivem aqui. E aí, meu? Chega, né? Ela não gostou, não. O Prédio Azul é um centro de acolhida especial para mulheres. Um serviço da prefeitura para mulheres em situação de vulnerabilidade, que não têm moradia ou são vítimas de violência doméstica, por exemplo. Aqui moram 115 mulheres e mais 19 filhos, bebês, crianças e adolescentes. A Isabela tem 13 anos e ainda não desceu para o café. Isabela, desce, filhoca. Vem tomar o café pra gente ir pra escola. E quando ela finalmente desce, é para dizer que ainda não está pronta. Vou demorar só um pouquinho, bem rapidinho, tá? Falta o quê? Se maquiar? Não, só colocar a blusa de seda. Rapidinho. A mochila da escola, não esquece. Não dá mais tempo de sentar para o café. A Isabela vai comendo o pão no caminho para a escola. São uns 15 minutos de caminhada pelo centro de São Paulo. Ela tem certeza que usou bem o tempo que tinha. Eu gosto de me maquiar. E o cabelo? Você gasta muito tempo arrumando o cabelo também? Gasto. É? Mais ou menos 1h30. 1h30 só pro cabelo? Sim. Nossa! O que você gosta de fazer com o cabelo? Às vezes eu prendo, às vezes quando não dá tempo de fazer nenhum penteado, às vezes eu deixo ele solto, faço uma trança. Babado da escola. Gente, vocês viram isso? Agora eu vou correndo, tá? Antes que o portão feche. Beijo, Isa. Boa aula. Obrigada. Hoje, Isabela tenta exercer toda a menina que ela é. Menina que começou a aparecer aos 3 anos de idade. Ela colocava a toalha na cabeça, dizendo que era o cabelo. Eu, mãe, ainda meio ignorante no assunto, falava: ai, meu filho tá lindo com a capa do Batman. E ela falava: não é o Batman, mãe, é a Rapunzel. Mãe, você já percebeu que eu sou menina? Aí eu falei: não, porque você tem assim, 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 e a menininha é assim, assim, assim. Então você tem de menininho, expliquei. Eu falei assim: não, mãe, mas eu posso ter esse órgãozinho, mas eu posso ser mulher mesmo assim.
E aquilo foi me dando um nó. Eu falava, não, tem alguma diferença aí, mas eu vou buscar ajuda. Na UBS do Jardim Miriam, a psicóloga super entendeu e falou para mim, mãe, ainda é cedo, porém, vamos fazer um acompanhamento, porque pode haver uma chance de ser trans. Eu ainda não sabia a diferença trans-gay. Então eu achei que até se depois dos 4 anos a Isabela não continuasse querendo usar minhas roupas, querendo boneca, eu achei que depois dos 5, então, ficaria definido que ela não seria gay ou trans. Porém, continuou e ela passou a me contar que ela é mulher. Daniela foi se acostumando a chamar sua criança de filha. Mas fora de casa, o mundo já começava a entortar o futuro da menina, da mãe. Na periferia, quando a gente encontra alguém para cuidar do nosso filho, para a gente trabalhar, a gente deixa o filho na casa de outra pessoa. A Isabela, na época, estava no EMEI. Então, metade do período ela ficava no EMEI, outra metade seria na casa de uma cuidadora, de uma babá. E ela ficou com 5 babás e nenhuma quis ficar com a Isabela, por causa do comportamento dela. O comportamento era só querer brincar com... brinquedos femininos, ditos femininos, porque não existe isso, né? Brinquedos femininos. E ela queria pôr vestido, ela queria sair na rua carregando bonequinha, dizendo que era filha dela, e as pessoas achavam esse comportamento errado e que eu permitia, que eu era permissiva. A pessoa que cuidava não queria continuar. Não ia buscar na escola. A escola me ligava, mãe, se a senhora não retirar sua criança aqui, a gente é obrigado a chamar o conselho tutelar. E aí você teve que sair do emprego? Então, tive que sair do emprego porque eu faltei umas 5 vezes. E teve uma vez que eu tive que levar ela comigo para o trabalho. Embora sendo uma escolinha, a proprietária da escola não viu com bons olhos e falou que não poderia me manter como funcionário. E aí você não conseguiu mais emprego? Depois desse, não. Assim, na época, não. Por isso, eu não estava conseguindo mais pagar aluguel, precisava desocupar o imóvel da pessoa. Aí foi nessa época que eu fui atrás da família e não quiseram me ajudar. Eu pedi, se possível, que eu ao menos guardasse meus móveis, para mim, quando retomasse minha vida, não retomar sem nada, recomeçar do zero, e que ficassem com minhas 2 cachorrinhas. Eu tinha 2 cachorrinhas de Yorkshire. E não houve não me ajudaram em nenhuma das 2 coisas. Nem guardar meus móveis e nem ficar com as minhas cachorrinhas. Falaram o quê? O meu irmão disse que a minha criança era muito estranha e que eu estava educando ela da forma errada. Que se eu tivesse dado minha criança para ele criar, essa criança teria ido pelo caminho certo. E eu perguntei para ele qual que era o caminho certo. Ele falou assim, você não está ensinando o seu filho a ser homem. E eu me senti ofendida e ele falou, a gente não vai te ajudar, que é até melhor que você não continue morando no bairro, porque é uma vergonha para a família. Meu irmão falou, a Daniela está em vias de ir para a rua, porque não tem mais como pagar aluguel. Minha mãe falou, é isso mesmo que ela merece. A discriminação das babás e da própria família mudou o curso da história da Daniela e da Isabela. E nessa história falta alguém que deveria, no mínimo, dividir o fardo financeiro com essa mãe. E o pai da Isabela? O pai da Isabela não aceitou desde a gestação, fugiu. Fui na justiça para pedir que ele colocasse o nome de pai e para pagar a pensão para me ajudar, e ele fugiu o tempo todo. Ele chegou a mudar de casa 9 vezes para eu não encontrar ele. Eu encontrei todas as 9 vezes. Só quem não encontrava ele era o oficial de justiça. A falta do pai faz mal para Isa? Hoje creio que não. Fez muito mal por um bom tempo. Ela sofreu porque ela pedia, mãe, quero ver meu pai. Mãe, quando que eu vou conhecer meu pai? E eu sempre dava desculpa porque
Eu fui criada, quando meu pai abandonou minha mãe falava muito mal do meu pai pra gente ter ódio do meu pai. E a gente nunca teve, a gente sempre quis manter um contato com meu pai. E eu gravei isso na minha mente. Quando foi com a Isabela, já para ela não sofrer, eu não falava mal do pai dela, porque eu lembrava o que minha mãe tinha feito comigo. Eu falava bem, seu pai está viajando, quando ele voltar de viagem ele vai trazer um grande presente, grande lindo presente para você. E só que ele nunca voltou. Essa viagem não acabou. Não acabou nunca. Aí um dia eu abri a verdade para ela e ela começou aqui na região procurar um pai para ela, um marido para mim. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Bom dia, amor. Bom dia. Morando aqui na região, comecei a fazer amizades. Vocês viram quantas pessoas me cumprimentam no meio do caminho. E alguns ela olhava assim, ela falava, mãe, acho que aquele ali serve para ser meu pai. Daniela e Isabela se viram sozinhas, sem teto nem chão. Foram para a primeira noite delas na rua. Eu fui para o cemitério, vi um velório, eu falei, cemitério é um lugar que não fecha à noite, é um lugar seguro para mim dormir com a criança. Então eu fiquei num velório de um desconhecido, sentadinha com a Isabela no meu braço. E, inclusive, em um determinado momento, um parente do falecido me perguntou se eu o conhecia de algum lugar. Eu falei, olha, senhor, me desculpa, de vez em quando eu me aproximava do caixão, fazia uma prece, em agradecimento por eu estar ali num lugar seguro. Aí o parente do falecido me perguntou se eu conhecia. Eu falei, não, senhor, me desculpa que eu estou aqui porque eu não tenho onde dormir, eu não posso dormir na rua com a criança. E eles foram super solidários, compraram lanches para mim e para a Isabela, refrigerante, perguntaram se havia alguma coisa a mais que eles pudessem comprar, um leite, alguma coisa para a Isabela. A primeira noite passou. Para enfrentar a segunda, a Daniela, que toma remédio para pressão alta, resolveu arriscar a própria saúde. Eu tomei 2 doses de bebida alcoólica para a pressão subir proposital, para mim ficar no hospital com ela. Aí eu vou poder ficar no hospital, eles vão poder me pôr para fora. Dentro do hospital eu estou segura, na minha mente de mãe. Bebi as 2 doses, quando eu cheguei, não sei porquê, quando eu cheguei, passei pela triagem, quando foi na hora de aferir a pressão estava 12/8. Estava normal. Estava normal, aí eles falaram, a gente não pode segurar a senhora aqui, isso era 1h da manhã. Aí eu falei, mas eu não posso mais ir embora porque não tem mais ônibus para mim ir embora. Mas não era, isso era uma malandragem para mim ficar ali nas cadeiras esperando clarear o dia para ir para a rua de volta. E deixaram vocês ficarem? Deixaram. Depois nós meio que nos lavamos no próprio banheiro do hospital. E a terceira noite, como Então, foi? dentro do hospital eu conheci uma senhora. E a gente conversando, ela queria me dar carona para ir para casa, só que eu não tinha casa. Aí eu falei a verdade, a princípio eu menti, eu falei, não, eu moro longe, eu moro no Jardim Miriam, não tenho como ir embora. Ela falou, não, eu estou de carro, eu te levo, só vai terminar o atendimento do meu filho e eu te levo. Aí eu falei, eu vou ser sincera com a senhora, eu estou sem casa. Aí essa senhora falou, olha, eu não te conheço, eu não sei o que te trouxe à rua, mas eu vou ceder a minha garagem para você dormir alguns dias. Lá nós temos uma pia, eu vou ceder um colchão e um cobertor. E nós ficamos mais 5 dias dentro dessa garagem. Eu falei para ela, eu vou buscar um lugar para mim ficar com a minha filha. Mas era assim, de manhãzinha eu já tinha que sair. Ela falou, não me leva mal, não é discriminação, mas de manhãzinha eu gostaria que você saísse. Então, na semana, durante o dia, eu ficava andando pelas ruas com a Isabela. Eu tinha vergonha de pedir, mas em alguns momentos eu pedi para ela. Eu fui em alguma padaria ou restaurante, eu pedi para alguém pagar alguma coisa para ela comer. Enquanto Daniela fazia faxina num bar em troca de comida, uma pessoa sugeriu que ela buscasse a rede de assistência social para pedir ajuda. Daniela e Isabela procuraram uma unidade do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. Assim, foram encaminhadas a um local de acolhida especial para mulheres na zona sul de São Paulo. Mas ali, na convivência com outras mulheres e seus filhos, Isabela continuaria sendo tratada como uma criança errada. E quando colocavam os brinquedos no pátio para as crianças brincar, a Isabela ia e pegava bonecas. Aí elas vinham e falavam para mim, olha, seu filho tem que deixar a boneca para as meninas. Eu falava, não, mas se ele prefere brincar com as bonecas, eu não vejo problema.
Aí as mães começaram a reclamar que, por causa da Isabela, as crianças dela ficavam sem boneca. E não era o caso, porque tinha bastante boneca. Aí as técnicas falaram que as bonecas eram para a Isabela deixar para as meninas. Em poucos meses, as duas foram transferidas para outro centro de acolhida, o do Prédio Azul, na região central. Foi morando aqui que a filha começou a transição de gênero, com acompanhamento de serviços públicos especializados. Quando a Daniela fala do passado, sempre se refere à filha como Isabela. Mas naquela época a criança ainda tinha o nome registrado no nascimento, um nome masculino. Só mudou para Isabela na hora da transição, quando a Daniela foi orientada num centro de cidadania LGBTI+. É um serviço municipal que oferece atendimento psicológico, social e jurídico. Aí conversando com eles, me encaminharam também para psicólogo e psicólogo e assistente social. E a orientação que eu tive é que deixasse ela transicionar à vontade, ela fazer do jeito que ela quisesse, ela escolher o nomezinho e que eu teria que chamá-la pelo nome, evitar errar. Então ali já entrou no meu psicológico dela, é ela e pronto, acabou, e vai ser ela sempre. Mas na cabeça dos outros, não. Mesmo dentro do centro de acolhimento, era preciso lutar para se afirmar como mulher. Ela sofreu ataque de crianças e adolescentes e ameaça de crianças e adolescentes em 2019. Crianças começaram a chamar ela de aberração, crianças começaram a dizer que ali não era lugar para pessoas igual a ela. Crianças começaram a dizer que isso não era de Deus. Como é que a Isa ficou com esse episódio? Ela ficou bem entristecida e constrangida, porque ela começou a ver a forma que olhavam para ela. Do princípio da transição, ela não se importou com nada. Ela mesma falava para mim acalmar meu coração, que ela não estava nem aí para que os outros falassem. Mas depois desses ataques, ela passou a querer segredo da condição dela de criança trans. Acontece que nenhuma transfobia parou essa menina. E aí, como é que foi a escolha do nome? Ela gostava muito da novela Cúmplices de um Resgate. Nessa novela tinha a Isabela e a Manuela, que são gêmeas. É interpretada pela Larissa Manoela. Eu não gosto de dividir essas coisas com ninguém. Nem comigo. Manuela, Isa, nós somos irmãs gêmeas. Somos melhores amigas. Aí ela falou, mãe, eu posso ter 2 nomes? Eu falei, pode ter quantos você quiser. Eu falei, então eu quero me chamar Isabela Manuela. E ela escolheu Isabela Manuela e começou a transicionar com quantos anos? Com 7 anos. 7 anos? Já quase completando 8, quase completando 8. E aí, além do nome, o que mais que entrou na transição dela? As roupas, né? Os brinquedos. No Brasil, os procedimentos para mudanças no corpo de pessoas trans são definidos pela Portaria 2803 do Ministério da Saúde e pela Resolução 2265 do Conselho Federal de Medicina. O tratamento hormonal cruzado pode ser feito apenas em pessoas com idade a partir de 16 anos e as cirurgias a partir de 18 anos, após no mínimo 1 ano de acompanhamento com uma equipe médica multidisciplinar. A atenção médica especializada ao transgênero precisa sempre envolver psiquiatra, endocrinologista, ginecologista, urologista, cirurgião plástico e, para menores de 18 anos, pediatra. A Isabela ainda é muito jovem. Além da transição social, com roupas, brinquedos e a mudança do nome, ela faz apenas o bloqueio hormonal. É acompanhada pelo Antigos, o ambulatório transdisciplinar de identidade de gênero e orientação sexual do Hospital das Clínicas da USP. Hoje ela está no grupo de adolescentes, então participa dessa roda de conversa e passa com o endocrinologista para fazer o bloqueio e o acompanhamento, né, de exame de sangue, idade óssea, ultrassom. Quase toda semana, a Daniela leva a filha ao ambulatório para as reuniões, consultas e exames. Só que esses compromissos também acabam dificultando a busca dela por um emprego. Encontrei um emprego maravilhoso para ser copeira em uma empresa na Oscar Freire. Foi marcada a entrevista, fui nessa entrevista
Durante a entrevistadora falou para mim que seriam 3 fases para ser contratada para essa empresa, mas que eu tinha passado com louvor na primeira entrevista, que eu não precisaria passar pelas outras 2 fases e que ela me mandaria por WhatsApp o endereço do Recursos Humanos. Então, quando chegou no dia de levar os documentos, eu já estava com a relação, eu já estava com tudo pronto, com os xerox em mão, eu recebi um e-mail do Antigos que aumentaria a quantidade de acompanhamento da Isabela e isso me impediria de ser contratada por essa empresa. Por que impediria? Você chegou a falar na empresa? Durante a entrevista, a entrevistadora me perguntou sobre filhos. Eu falei que tinha uma filha, que essa filha tinha um acompanhamento psiquiátrico no HC. Aí ela perguntou quantas faltas de horas eu teria na empresa para a demanda da Isabela. Eu falei que seria 2 vezes por mês apenas, poucas horas. Aí ela me falou, deixou bem claro, não, eu preciso saber porque eu preciso ter alguém no seu lugar nesse período. Já concordando que já seria contratado. Então, quando foi no dia seguinte, o dia que eu teria que levar os documentos no RH, me veio o e-mail do HC que aumentaria o acompanhamento da Isabela. E os dias que ela passa em endocrinologista, a gente fica de 5 a 6 horas dentro do HC. E mandei uma mensagem pelo WhatsApp explicando o que tinha acontecido, mas que se ela pudesse me contratar mesmo assim, eu precisava muito dessa colocação. Mas aí no final, pela demanda do HC, a mulher não me contratou. Não é só a rotina do acompanhamento médico. A Daniela também precisa buscar a Isabela e alguns amigos na escola e levá-los até outra escola onde passam a tarde. E todos os dias você leva todos? Todos os dias levo todos. As outras mães todas trabalham. Agora, se alguma outra mãe pudesse pelo menos revezar com você, te ajudaria também, né? Todas trabalham fora. E você precisa trabalhar. Eu preciso trabalhar. Tchau, crianças. Até mais tarde. Tchau, boa aula. Tchau. E aqui, quais são as atividades que ela faz? Aqui é extracurricular, né? Mas faz jardinagem, faz crochê, tem a sala de brincadeira para desestressar, tem o momento da lição de casa, já que está o dia inteiro fora, não tem tempo de fazer em casa. Então são várias atividades, todas que eu gosto muito. Aqui ela está ocupando a mente e aprendendo outras coisas, outras atividades. Daniele Moraes de Almeida é psicóloga do Centro de Acolhida onde Daniela e Isabela moram. Ela diz que a rede de assistência social deveria ter cuidadores para ajudar as mães com esses compromissos. Para cuidar das crianças enquanto as responsáveis estão arrumando um trabalho, que é o caso, né, da Daniela. A gente tem esse déficit na rede. Como que o mercado de trabalho acopla essa mulher, né? Absorve essa mulher? Não absorve. E aí como que a gente fala de autonomia, de saída qualificada, se ela não consegue arrumar o básico, que é um trabalho, um emprego? Essa é a luta antiga da assistência, viu? Como que a gente cobra dessa mulher? Olha, vai para uma entrevista, se chega lá, ela vai falar do horário de trabalho, de 8 horas, já começou aí, ó, das 8 às 6. A criança entra na escola das 7 às 5, já não bateu, né? Já faz mais de 5 anos que mãe e filha moram no abrigo da prefeitura. E a Daniela ainda enfrenta uma outra dificuldade para arrumar trabalho, o preconceito. Tem uma churrascaria aqui na região, da própria Avenida Brigadeiro, uma churrascaria bem conhecida, tradicional. Eles tinham placa precisando de determinados funcionários. Como eu tenho prática na área alimentícia, trabalhei muitos anos em restaurantes, eu me candidatei à vaga. Eu não sabia da discriminação contra pessoas que moram em centro de acolhida, como são mal vistas. Então eu dei o meu endereço do centro de acolhida nessa churrascaria. Porém, quando eles falaram, é naquele prédio azul que você mora, eu falei que sim. Aí eles deram uma desculpa que não poderiam me contratar, que já tinham pego uma pessoa mais capacitada. Então foi meu primeiro não, logo que eu cheguei aqui. No fim de abril, a Daniela esteve muito perto de conseguir um trabalho.
ela cuidaria de uma idosa na casa da família, no interior de São Paulo. A senhora gostou muito de mim, já perguntou se eu ia no dia seguinte para cuidar dela. Disse que tinha gostado muito de mim. Ela falou, a senhora falou para mim, a dona Luzia, ai, Dani, gostei muito de você. Ela falou, vocês são muito bem-vindas na nossa casa. E elas me mostraram que havia uma edícula nos fundos, eu moraria nessa edícula e elas garantiriam a alimentação mais um salário. Já estava combinado que a Isabela continuaria fazendo o acompanhamento no ambulatório especializado. E a Daniela viria para São Paulo trazer a filha em todas as datas de atendimento. A Isabela não via a hora. Ela queria muito, ela quer muito comer da comida que eu faço. E ela tem muita saudade da minha salada, a forma que eu tempero a salada. E a gente já estava fazendo planos. Qual vai ser a primeira comida que nós vamos fazer em casa? Ai, mãe, você deixa eu fazer um bolo? Mãe, você deixa eu fazer um brigadeiro? Ela, ai, que bom, mãe, eu vou poder aprender a fazer as coisas que eu não aprendi ainda, lavar minha roupa, arrumar a casa. Ela estava muito empolgada com essa parte. Mas no dia da mudança, a filha daquela senhora procurou a Daniela. Quando foi 2h38 da tarde, ela me manda mensagem falando que tinha uma notícia ruim para mim e pior para elas. Ela falou que a mãe dela tinha falecido. Horas antes da gente viajar. Ela falou que a mãe dela faleceu, que não haveria mais a possibilidade da gente ir. E a Isabela se revoltou no dia. Naquele dia, a Daniela mandou essas mensagens para uma amiga explicando o que havia acontecido. Isso me abalou muito. A Isabela também está traumatizada. Estou chateada, porque não aconteceu. Já é o 4º emprego esse mês que não acontece por algum motivo. Dessa vez foi um motivo bem forte, né? Estou até consternada com as moças que perderam a mãe. Mas, assim, eu estou me sentindo o último ser humano da face da Terra. O mais difícil para a gente é abrir o olho e saber que a gente ainda está aqui. Daniela vai sobrevivendo com o Bolsa Família, uma ou outra faxina de vez em quando e com a venda de balas e revistas que ela pega numa banca. Ramonzito, boa tarde, meu querido. Boa tarde. Meu material, o nosso ganha-pão. Prontinho, minha querida. Tomara que você venda bastante hoje, hein? Essa revistinha aqui também o povo gosta bastante. Vamos lá. Tchau, tchau, até mais tarde. Tchau, Dani. Até mais. O dono da banca divide com a Daniela a parte que ela consegue vender no semáforo. Uma balinha, meu amor, da sua vida. Boa tarde, meu amigo. Compraria uma balinha, uma revistinha? Obrigada. O Drops custa R$ 2,50 cada um e a revistinha custa R$ 5,00. Uma balinha, uma revistinha para adoçar a vida. Eu durmo pensando que no dia seguinte vai ser melhor. Ou que eu vou embora no dia seguinte. Eu me vejo indo embora todos os dias. O dia que isso acontecer, como é que vai ser? Vai ser o melhor dia da minha vida. Você quer ter o seu cantinho? Meu cantinho vai ser como renascer. O que te mantém de pé? O que mantém de pé é o futuro da Isabela. Se eu estiver em pé, ela vai ter força para ficar em pé também. E ela vê da minha força, eu creio que ela também vai procurar ter a mesma força para continuar. Você quer, antes de mais nada, dar um exemplo para ela? Um exemplo. Você tem um sonho? Depende dos sonhos. Que sonhos você tem? Consegue falar alguns para mim? Consigo. Primeiro até ou um apartamento ou uma casa. O segundo é eu conseguir comprar um celular novo. O terceiro... Não, só esses dois. E que minha mãe trabalhe, né? Que você viu. Que minha mãe trabalhe, né, mãe? Fazer uma faculdade. Queria fazer faculdade do quê? Eu não sei. Como se chama a faculdade de fotografia? Eu acho que é faculdade de fotografia. Ou medicina para cuidar dos animais. Veterinária? Porque às vezes eu vejo uns bichinhos na rua que não tem que não tem perna, que não tem rabo, e eu fico com dó deles. Eu gostaria de ajudar. Este episódio usou trechos da novela Cúmplices de um Resgate, do SBT. Foi a partir de duas personagens dessa história que a filha da Daniela escolheu seu nome, Isabela Manuela.
um nome que tem 2 vezes ela. E é o que eu ensino para ela. Você pode ser o que você quiser, quem você quiser, mas você tem que se empenhar para ser a melhor. Apontar o dedo para você, vai ter sempre pessoas para apontar, mas você vai mostrar que você é melhor. Este foi o primeiro episódio do Existo. Se você quiser falar com a gente, é só mandar uma mensagem pelo Instagram, @existo.podcast. Até quarta-feira que vem. A Isa representa... Ela é a minha continuidade, né? Eu quero ela uma grande mulher no futuro, uma pessoa com um nome registrado no mundo.